Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui para o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula, né, do curso que eu e o professor Gustavo Saldanha estamos propondo. E hoje eu não vou me alongar muito, como ontem, que eu fiz aquela longa introdução, né? Eu vou só falar com vocês um pouquinho para apresentar o professor Gustavo Saldanha, que eu tenho certeza que é conhecido da maioria de vocês, né, se não pessoalmente, em algum evento, nas participações dele nos eventos da área de ciência da informação e biblioteconomia, né, e os cursos correlatos, mas também porque ele, para quem é aluno que está participando da disciplina na nossa sala fechada, né, ele foi aluno da SCI, então fez a pós-graduação dele com a gente, e hoje ele vai falar com a gente das reflexões derivadas do pós-doc dele, que foi feito, né, entre outras coisas, foi uma atividade de pesquisa muito intensa e produtiva que rende frutos até hoje, mas entre outras coisas, discutindo a escola esquematológica francesa, né, e que tem muito a contribuir para essa discussão que nós dois estamos propondo em parceria. Então, eu vou passar direto a palavra para o professor Gustavo, que é nosso egresso, Gustavo Silva Saldanha, é nosso egresso do PPGCI da UFMG, e hoje é pesquisador, professor do IBICT no Rio de Janeiro, da UFRJ e da Universidade Federal Fluminense, é isso, Gustavo? Unirio, IBICT e UFRJ por conta do acordo de cooperação. Perfeito. Então é um homem multitarefas, multi-universidades, e eu tenho certeza que a gente vai aproveitar muito o nosso contato com ele hoje. Gustavo, a palavra é sua. Eu vou desligar minha câmera. Muito obrigado. Eu prefiro que a Ana Canhas cante para a gente um pouquinho, então eu vou pedir para a gente abrir com ela. O Álvaro, agradecendo o Álvaro já de antemão, já nos habilitou aqui, e nós vamos tentar rolar a Ana Canhas um pouquinho aqui. Ano passado eu morri, ano passado eu morri, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, pois apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim eu já não posso sofrer. No ano passado tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado, 2020, tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim eu já não posso sofrer. No ano passado tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
passado eu morri. Ano passado eu morri. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais. Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim eu já não posso morrer no ano passado. Ano passado eu morri. Mas esse ano eu não morro. Ai, gente, vamos sobreviver. Vamos viver, ficar bem vivo. Né? Agradecer pela saúde, apesar do momento difícil que a gente vive. Essa música, não à toa, é um hino, né, dos dias atuais, porque Colegas, vamos retornando aqui. Eu vou iniciar a apresentação da minha calejada face de pandemia aqui com vocês. A câmera só demorou um pouquinho para abrir, mas eu acho que está chegando. Vocês me escutam já? Obrigado pelo retorno. Acho que agora estamos chegando. Entendo eu que o nosso chat ele vai receber todas as postagens minhas diretas aqui, né? Então, a primeira que eu estou escrevendo de momento com vocês é o link da Ana Canhas do projeto dela, do Sesc Bom Retiro. Essa live é recente, né? Cantando do projeto dela, em que ela só faz a interpretação das canções do Belchior, né? Travou para mim também, porque eu estou com compartilhamento aqui de outra máquina para ver o nosso retorno de YouTube aqui. Mas, gente, isso é muito comum, né? Então, de antemão, eu falo que eu estou muito tranquilo quanto a isso. Já me desesperei mais nas experiências do ano passado online e não... agora estou um pouquinho mais tranquilo. Às vezes é a minha rede, às vezes é a rede local, às vezes é a nossa rede de cada um que está como espectador. Eu já acompanhei lives, já participei em que a gente teve um pequeno corte, e a ideia depois é compartilhar essas fontes e sempre deixar a nossa explanação aqui sobre a proposta do que foi colocado, né? Essa canção me remete diretamente ao nosso curso, por isso a abertura. Eu vou fazer aqui um pouco de comentários dela e vou de uma vez com ela ainda com vocês, e em seguida passo aqui para a tópica do nosso curso, dando continuidade à aula passada, e aí sim eu vou retomar de fato o nosso diálogo. Mas eu quero continuar a provocação com o Belchior pela via da Ana Canhas, porque recentemente nós tivemos uma reportagem muito interessante, porque na verdade não só ela, mas nós temos uma lista de composições, de interpretações recentes sobre a proposta dessa canção e o que ela revela dentro do ocultismo realista ou do realismo oculto do Belchior, né? Não sei se nesse momento vocês conseguem visualizar o compartilhamento de tela de uma reportagem do portal G1, da afiliada TV Cabo Branco, lá da Paraíba. Não sei se vocês estão visualizando aí. Eu tentei compartilhar, se está em tela alta. Ok. Vocês conseguem visualizar com qualidade? Sim, conseguimos. Ótimo. Obrigado. Que agora eu estou lendo só a reportagem, que eu queria refletir um pouquinho sobre a reportagem com vocês, sobre a curiosidade do verso absurdo, ou do potencial de absoluta agudeza conceitual do famoso verso que parece absurdo, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Há até uma interpretação bem bacana de registro histórico da Ana Canhas ao retomar essa canção, ao falar do 2020, né? Todos nós morremos, tanto no sentido metafórico como na carne mesmo, e continuamos morrendo literalmente no contexto brasileiro mundial, né? Destaque aqui, então, o espaço da poesia do Zé Limeira, que teria sido o autor desse verso dentro de uma potencial obra sua, cantarolada, não registrada, né? E só para comentar aqui, quem assistiu também o Amarelo, né, o documentário
musical, aula de história e por aí vai, do Emicida, essa canção também está lá, né? Então, a própria reportagem aqui de Felipe Caldas, do dia 31 de janeiro de 2021, chama a atenção, né, de Belchior Emicida, poema com autoria controversa do lendário Zé Limeira, Orlando Tejo e Otacílio Batista, a princípio também, a geração que vê sentido em versos feitos para serem absurdos e publicados pela primeira vez em 1973. Né? Então, essa reportagem, que eu também vou subir aqui para o nosso chat, deixar também essa reportagem do canal G1, desse portal com a afiliada Paraíba, Cabo Branco e TV Paraíba, para que depois vocês possam ler novamente. Isso é que eu estou sentindo, a apresentação pequena, o que vocês estão comentando aí. Eu não sei se eu cliquei num módulo especial aqui de apresentação. Eu vou recompartilhar, tá bom? No módulo janela, normal janela do aplicativo, vou escolher a janela geral. Na verdade, eu vou propor uma guia do Chrome, talvez... Pois não, Aula? Perfeito. O compartilhamento está no ar, Álvaro. Eu estou acompanhando, de fato, meu compartilhamento muito pequeno. Eu vou pará-lo, compartilhar novamente. Só um instante. Se não for, eu vou só aqui na nossa fala. Acho que agora vai. Eu saí e voltei de novo. Agora fomos para ele, né? Então, eu vou deixar o título aqui para que vocês possam ver o que eu estava, na verdade, lendo aqui com vocês, né? A reportagem, a manchete, o diálogo sobre Zé Limeira e esse potencial, né? E entendo deixa eu confirmar com vocês se eu já subi com vocês para o chat a reportagem, né? Então, há uma discussão sobre, primeiro, por que se chegou à potencial vinculação do Zé Limeira como autor desse verso, né? Uma vez que não há registro, não há escrita, né? Por conta de todas as imagens produzidas por ele através da metáfora da sua obra. O que é o conjunto de imagens? Né? Um conceito central de 2.500 anos, no mínimo, se a gente pensar na história do movimento sofístico, né? O conceito de imagem, a partir do que a gente chamaria de efeito da linguagem, o sopro da linguagem, seja no mito, seja no próprio discurso, seja ele nos seus âmbitos jurídicos, né? O discurso, por exemplo, de defesa, né? O discurso elogioso, por exemplo, dos funerais, né? Ou o discurso educativo, o discurso pedagógico de ensino. Pois não? Pois não? Sem problemas. Perfeito. Agora, o curioso é que, para mim, a live está legal. Eu estou vendo bem. Eu estou me vendo bem. Não é aqui dentro, não. Eu estou com outro computador transmitindo a live para mim. Não sinto. Inclusive que o outro computador, que é o meu computador de transmissão, ele é muito melhor do que esse. Tanto a placa de vídeo quanto o processador. Então, mas aguardo. Eu vi que interrompeu lá, perfeito. Perfeito. Não, sem problemas. E isso aí faz parte de toda a nossa vida aqui no cotidiano de invenção do mundo remoto nossa, né? Mas eu dizia, então, que a noção de imagem, a reflexão sobre o que é imagem, e a gente não está falando nesse sentido, como eu dei alguns exemplos, né? Da figuração, né, da gravura de uma espécie de
forma inscrita numa rocha. Estou falando de muito antes disso. Estou falando da imagem metafórica que é produzida em algum contexto dito mental e que permite, por exemplo, o discurso jurídico, o discurso pedagógico, o discurso de funeral elogioso, o discurso chamado ficcional por nós modernos, né, ou simplesmente o discurso do mito, né? E, por sua vez, essa reportagem aqui toca o coração desse debate nosso em relação à anatomia do símbolo, né? Porque todo elo para entender se esse verso, recuperado por Belchior, se esse verso ele é um verso de Zé Limeira ou não, é um conjunto de indícios imagéticos das imagens produzidas pelo pensamento do Zé Limeira e com algo que o Emanuele Tesauro, com quem nós trabalharemos hoje, a partir do Emanuele Tesauro, nós diríamos uma capacidade de agudeza extrema que nos faz chegar no conceito de maneira muito mais direta do que o conceito quando pretensamente nós acreditamos pela via aristotélica e a via da ciência moderna que o conhecimento de fato espelha o mundo, o conceito de fato é capaz de espelhar ou de apontar para o mundo de modo direto, né? Através do pretenso absurdo, você cria um conjunto de imagens que chega muito mais direto na nossa realidade. Vocês querem verso mais direto do que quem viveu a geração de 2020, né? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Eu acredito que é tudo que a gente tem tentado dizer de outras inúmeras formas, mas o potencial discurso de Zé Limeira teria trazido essa afirmação. A reportagem pode ser interpretada para a gente nesse curso de debate sobre a noção de símbolo, também pela via do que de fato é a verdade quando a gente está dentro de um confronto com o símbolo. Porque, na verdade, o ponto de vista, se é ou não, de Zé Limeira, ele toma um tamanho, como a própria reportagem vai dizendo, ele toma um tamanho Zé Limeiriano, o verso, que fica muito difícil afirmar que, em hipótese alguma, do ponto de vista de uma genealogia, de uma procura sobre a autenticidade desses versos, né, nós chegaríamos, de fato, à certeza, né, em hipótese alguma, teríamos a certeza de que isso foi produzido por Zé Limeira. Mas a própria construção social desse verso, que fundou a simbologia a partir daí, com e para Zé Limeira, nos coloca no coração Zé Limeiriano do absurdo, né, que, por sua vez, nada de absurdo tem. Nos coloca diante daquilo que é o real. Essa é uma questão, parando aqui o nosso compartilhamento, e eu vou abrir aqui a nossa breve apresentação, que eu espero que eu consiga terminar até amanhã, mas tem mais coisa para falar aqui, né? Eu vou colocar no modo apresentação já para eu não perder o contato com o chat aqui direto. Só um instante. Esse elemento, verdade e símbolo, ele praticamente é o elemento fundador da questão filológica, da disciplina filologia na antiguidade, centralmente com os livros Retórica e Poética, do Aristóteles, o qual nós falaremos aqui, e também com a própria questão da verdade, né? A verdade, ela é colocada como uma das formas de se explicar o que é a verdade por próprio nascimento da filosofia ocidental, né? Ou a filosofia grega, para a gente ser mais explícito, não falar de deixar de lado todo o Ocidente de África, né, que produziu muito antes e foi citado pelos gregos, né, o pensamento, principalmente egípcio, né? Mas a questão da verdade ela foi construída já à luz do problema do símbolo, né? O símbolo ou o conjunto de estruturas de imagem constituídas para ou não pensar, né, para negar ou para afirmar o que é o pensamento, o que é a racionalidade e a sua relação com a verdade, ou tudo sintetizado num só termo, o logos, né? Razão, palavra, verdade, discurso, ordem, né? Isso já nos colocaria no limite de que seria impossível pensar a verdade sem o símbolo. Num primeiro momento, era necessário, inclusive, pensar a existência do símbolo para provar que, se ele, de fato, assim
se colocasse como ente, como existente, verdade não existiria, em hipótese alguma, né? Então, a verdade era necessariamente a negação da existência do símbolo, né? Esse é um elemento central para tentar entender o recorte da nossa história filosófica a partir dos gregos, e que toca um debate que vai chegar até o Kant, que vamos tentar hoje caminhar até lá, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, vou pedir para o Cláudio me interromper sempre, e vocês também, porque senão eu vou avançar aqui numa fala direta e nós ficaremos imediatamente presos totalmente na aula expositiva aqui, tá bom? Então, retorno, tá bom, Cláudio? Tá tudo tranquilo aí Tá ótimo. Nosso debate? Então, vamos muito que bom. vamos. Eu vou subir aqui a tela integral, né? Para, de fato, começar a minha colaboração para o curso Anatomia do Símbolo, Notas Indisciplinadas para uma Epistemologia Informacional, né? Um pouco aqui da minha descrição, dos meus contatos para vocês. Eu faço parte, né, do IBICT, sou docente também da Unirio, né? Esse projeto aqui com o Cláudio está vinculado diretamente à parceria com o IBICT, e sou líder do grupo de pesquisa SLIBER, que está nos nossos 10 anos, e eu coloco esse convite do Cláudio aqui como uma experiência ligada a essas comemorações nossas, né? Então, um agradecimento enorme ao Cláudio, ao GEDAI, por essa parceria, né? Ao PPGC e UFMG pelo convite, à própria Universidade Federal, IAT, e todos vocês, colegas discentes. Literalmente colegas, porque, como o Cláudio o disse, eu sou da UFMG, passei pela UFMG durante 8 anos da minha formação acadêmica. A minha formação universitária de base, então, é o UFMG. Então, no sentido mais de gratidão possível, devo ao UFMG toda uma estrutura de construção do pensamento, de reflexão, que está muito ligada aí. Muitos docentes estão aí ainda, colegas que permitiram a minha formação na graduação em biblioteconomia e no meu mestrado em Ciência da Informação, e dedico também, agradeço, né, esse curso a todos esses nomes importantíssimos que marcaram a minha vida e marcam até hoje no meu pensamento, né? Então, o agradecimento, ele já passa por ser anatomicamente símbolo, né, com uma provocação Foucaultiana das palavras e das coisas, né? Eu vou listar algumas fontes aqui, mas a gente vai falar de muita coisa, muitos autores aqui, então não se acanhe de pedir as referências completas ou as fontes diretas, né? Porque a gente tem muitos diálogos, Cláudio e eu, e muitas frentes para debater no aspecto da questão do símbolo no nosso campo, né? Então, Gustavo, só uma coisa. Algumas pessoas estão comentando aqui que está em tela pequena ainda, não está preenchendo. A gente vê os slides na área de trabalho ao lado e está a apresentação na tela cinza. Tem acontecido isso, não só com a nossa ferramenta atual aqui, mas a ferramenta nós usamos também o Zoom, o streaming. Eu já estava em tela em F5 aqui, passando, e vocês não estavam vendo eu passar e nem muito menos a tela grande, correto? Eu sei que está, obrigado, Iago, que está legível, mas a ideia é que estivesse em tela cheia. Eu vou fazer um exercício, então, que me facilitou muito o trabalho para a visualização melhor ainda de vocês. É uma coisa muito rápida. Eu vou parar o compartilhamento aqui e vou fazer o compartilhamento via o compartilhamento online. Se não der certo, a gente volta para cá, mas eu sigo conversando com vocês. Isso não vai atrasar o nosso curso. O que significa isso? Eu vou estar dentro do meu e-mail e vou compartilhar uma tela do Chrome aqui dentro. Mas eu dizia para vocês, então, que Foucault é uma das fontes muito parciais, laterais, que nós vamos usar aqui, entrando pelos flancos das palavras e das coisas, mas que, por sua vez, em diferentes momentos, não só na obra As Palavras e as Coisas, mas podemos dizer centralmente na Arqueologia dos Saberes, ou seja, num livro de caráter metametodológico, né, ele explicando como se constituiu o seu pensamento, ele chega a beirar uma metafísica do livro, a partir de uma metafísica da linguagem,
Frase essa aqui colocada, que pode parecer uma enorme heresia para um pós-estruturalista, né, Foucaultiano, mas que, curiosamente, quando eu apresentei em alguns eventos alguns trechos do Foucault nesse sentido, esse Foucault da metafísica do livro, gente que não viu a citação, falou assim, não, mas você está falando que Foucault disse, Foucault jamais diria isso está lá nas Palavras e as Coisas e na Arqueologia dos Saberes, praticamente afirmando que o livro ele transcende nossa condição humana, ainda que construção social ele seja, né? Claro, isso é uma provocação, o modo como nós vamos afirmar aqui o conceito de livro como símbolo também passará por essa provocação e uma explicação básica sobre isso, né? Pergunto para vocês se nesse momento vocês conseguem visualizar de modo mais fácil aqui. Deu certo? Deu, né, Cláudio? Deu sim, agora está tranquilo. Ótimo. Podemos também. O que é que eu você faço? Mesmo consegue passar, Gustavo. Podemos, sim. Mas, perfeito. Sem problemas. 90%, 100%. Não, já enviei. Já chegou a 100% do envio. Ele está só sendo convertido agora. Aham. Já parei. Vamos só aguardar ele retornar. Isso, né? Mas eu dizia, então, que o peso do Michel Foucault para a interpretação do símbolo ele se torna, em algumas literaturas, praticamente o grande intérprete, sendo que, entendo eu, a literatura Foucaultiana está muito ao largo, não totalmente distanciada, né, mas vai beirar em alguns momentos, de modo extremamente agudo, como diria Manuel Tesauro, que nós vamos explicar aqui a agudeza tesauriana, né, essa construção do modo como o símbolo intervém na nossa realidade, né? Eu aproveito, enquanto converte aqui o arquivo, ele está dizendo, também para pedir desculpas, era para eu abrir falando isso, o Cláudio fez esse convite, provocação, nós temos outras parcerias em curso, e o período era muito ingrato, período da segunda quinzena de março, mas eu não queria deixar de participar, então, infelizmente, eu não pude estar ontem, né, e não poderia estar em todos os encontros da disciplina, né, mas quero acompanhar não só com os diálogos com o Cláudio que a gente teve antes, o durante agora e o depois da experiência, né. O Álvaro, ele está convertendo, mas é porque tem muita imagem mesmo, né, as imagens estão todas compactadas, mas mesmo assim a apresentação ficou pesada, por isso que ele está rodando aqui ainda, e eu entendo que isso é normal mesmo, tá bom? Eu vou esperar mais um pouquinho e sigo falando com vocês dessa estrutura proposta. Logo em seguida, eu ia passar aqui um rápido elemento, uma figuração geral da tópica, né, as questões que nós vamos trabalhar, mas em seguida eu já ia convidar para a gente voltar para uma outra tela aqui. Enquanto o compartilhamento, a conversão não vai, eu vou compartilhar uma outra reportagem que eu queria debater com vocês. E aí, quando eu terminar esse compartilhamento, a gente volta para o PowerPoint que vai ficar dentro da própria plataforma, né? Esse outro compartilhamento diz respeito a uma reportagem do Nicoledes, do ECOA, do portal UOL, recente também, reportagem de fevereiro, uma entrevista, na verdade, acho que vocês estão visualizando, não sei se alguém fez a leitura desse texto,
eu recomendaria esse texto como também uma fonte bibliográfica central para a nossa discussão dessa semana. Acho que a gente poderia fazer uma leitura de ponta a ponta num debate, se fosse essa uma metodologia nossa. Eu vou caminhar aqui com a reportagem. O Miguel, inclusive, essa semana deu algumas entrevistas, porque ele é médico, neurocientista, e tem sido convidado muito para o debate sobre a questão da política pública diante da Covid. Então, alguns dos elementos centrais do nosso curso estão presentes no raciocínio desse neurocientista aqui. Eu vou destacar alguns aqui embaixo, rápido, porque nós vamos nos remeter a eles já já. Então, eu estou passando com vocês só para entender, mas já pus o link também da reportagem, sobre o papel da escrita. Só um instantinho, que agora eu me perdi o trecho que eu gostaria de ler com vocês. Um debate interessante, teoria crítica, sobre a condição de controle das máquinas, Eu tinha deixado marcado para compartilhar, subiu para primeira página, e esse aqui é um dos pontos, depois eu retomo o outro no final do nosso curso. A questão das aulas online e do que nós estamos fazendo aqui, o papel de uma lógica simbólica. Nas aulas online, as pessoas são menos espontâneas, isso também interfere na aprendizagem. Esse é um grande drama da lógica digital. Eu defendo no livro, a reportagem está ligada ao último livro dele, que ela começa a amputar, a podar todos os atributos humanos que não são digitais, que não são sim ou não, que não são 0 e 1, o 1, 0. Lembrando que essa afirmação do Nicoleles é a afirmação que, para o Robert Estival, foco da nossa escola esquematológica, que nós vamos debater no curso, é o nascimento do nosso campo, o nascimento filosófico do que a gente chama de ciência e informação, segundo a geração esquematológica, está no livro Fédio do Platão. Isso daqui não é Nicoleles, é ele, na verdade, reproduzindo o que o Platão escreveu a partir do diálogo Fédio do Sócrates, no correr do século IV, do 300 a.C. Essa visão de que a tecnologia digital vai amputar, vai podar todos os atributos humanos, é uma visão socrático-platônica contra o pensamento de Fedro e representando Fédio todos os retores, todos aqueles que trabalham com a retórica. Só que o curioso é que, se a gente pegar a afirmação do Nicoleles aqui, esse é o grande drama da lógica digital, ou seja, a gente perder a espontaneidade e ser amputados por conta da experiência digital. Eu defendo no livro, pois bem, o que Sócrates e Platão falavam é justamente que o grande drama do desenvolvimento do conhecimento ou da relação entre verdade e símbolo está justamente no uso do livro, em qualquer formato, seja ele digital, seja ele via a sua geração, a sua idade vegetal, a sua idade mineral, a escrita em argila, em rochas, a escrita presente em pele animal, ou seja, a sua idade animal, com os pergaminhos, no formato volume. Então, na verdade, o Nicoleles, ao mesmo tempo, cai na pegadinha da filosofia da linguagem e da contestação do mundo como um objeto construído pelo símbolo. Então, quando ele diz, eu defendo no livro que ela começa a amputar, a experiência digital. A podar é a mesma coisa que Sócrates disse. Eu defendo nos meus discursos que o livro, qualquer registro do conhecimento, digital ou qualquer um, ele começa a amputar, a podar todos os atributos humanos que não são analógicos, que aqui é o debate interessante, E aí a gente começa a tocar nas relações entre intuição, criatividade, inteligência, espontaneidade, empatia. Nada disso é definido por sequências de 1 e 0. E diria Sócrates também por palavras mortas em cima de restos de árvores, que seria o códice vegetal, por exemplo. Você tem infinitos graus, diferentes tons entre 1 e 0. A mesma coisa dizer que você tem
em infinitos tons entre uma palavra e outra impressa num códice vegetal, né? O formato proporção áurea que nós utilizamos no livro, né? Isso que define o sistema analógico, é a continuidade, o infinito de valores que podem ser assumidos. O nosso curso, pessoal, e a minha tentativa de contribuição para a gente poderia ser definido nessa expressão bem interessante do Nicoleles, né? A continuidade, o infinito de valores que podem ser assumidos. Pois bem, isso também não é dele, né? Ele tem essa reflexão, mas a gente pode retirar isso diretamente de toda a reflexão sobre a capacidade do que ele chama de sistema analógico aí, durante o período do século XVII, durante principalmente o Barroco, né? Quem vive, mergulha, entende, por exemplo, o Barroco mineiro, sabe muito bem que isso é muito velho, tá? Não vem também do Barroco. O Barroco vai fazer um exercício de fúria filológica a partir do que os gregos tentaram amputar, né, com a perfeição da sua arte, que foi repertoriada pelo perspectivismo do Renascimento italiano, né? Mas esse infinito de valores que podem ser assumidos, ele está já diretamente relacionado e mergulhado dentro do mundo do símbolo, né? E esse mundo do símbolo, ele engole tanto o formato vegetal, o acesso vegetal, o formato digital do nosso conhecimento, como a própria existência, o nosso tuon em grego, né, o nosso ser existir. Se a gente pegar, por exemplo, a leitura do Ernest Cassirer, que será objeto, né, da nossa reflexão aqui, né, para os franceses, o Cassirer, né? O Cassirer é uma figura central para a gente compreender essa anatomia do símbolo e a reflexão geral sobre o nosso contexto, né? Você não diz que um cara é simpático ou não, intuitivo ou não, você tem graus, isso se perde. Tem um movimento dos Estados Unidos que nos dá sistemas especialistas digitais de medicina, os pronto-socorros, para fazer triagens de pacientes viáveis, para salvar dinheiro, só. E eu conheço esses sistemas há 30 anos. Eu estudei esses sistemas no começo de minha carreira, quando estava aprendendo computação. Eles evoluíram do ponto de vista da programação, mas a lógica é a mesma, tá? Nada é mais complexo do que o sistema analógico. A gente vai falar muito aqui do poder do analógico, né? Então, nada é mais difícil de ser controlado e replicado dentro de uma lógica digital do que o pensamento analógico, né? A gente acaba criando uma espécie de mito contemporâneo, né, dos últimos 30 anos, e a criação do mito não é um problema em si, nós somos criadores de mitos segundo a filosofia do símbolo, né? Não existiria o ser humano sem o criador de símbolo, ele está dentro do espaço logológico do símbolo, para usar uma expressão da filósofa contemporânea Bárbara Cassan, que nós vamos utilizar aqui também. A logologia é esse grande reino do estudo e também da vivência, né, do logos, né, como razão e discurso, imagem, construção do mundo pela linguagem, né? E o fato da gente chegar a um mundo lógico de a natureza numérica, né? A mesma expressão lógica digital pode ser falada lógica numérica, não tem nenhuma diferença. O dígito, número, né? Os franceses assim o dizem, utilizam a língua francesa, né? Bibliothèque numérique, né? Seria biblioteca digital, le monde numérique, o mundo numérico, né? É a mesma coisa do que falar mundo digital. Só que nós, no nosso sentido, às vezes, a gente concebe digital como algo extraordinário, quando extraordinário justamente é o que é capaz de ser feito de modo analógico no mundo digital em qualquer esfera, incluindo o mundo vegetal, o mundo mineral, né? O modo como nós concebemos essa construção social dessa simbolização, né? O Nicoleles, eu vou parar por aqui, esse era o trecho específico que eu queria compartilhar com vocês, e essa divisão analógico versus digital, ela é muito frágil quando a gente concebe esse universo de compreensão da filosofia do símbolo e fica amarrado a uma condição de que o analógico ele está, digamos, num nível abaixo, ou ele é antigo perto do digital, ou do numérico. Na verdade, o digital está dentro do analógico, não o contrário, né? E é por isso que o digital nos traz tantos problemas, porque aquilo que é analógico não tem controle, aquilo que é 0,1, sim, é muito fácil de ser controlado, né?
Eu não estou compreendendo, Álvaro, se minha apresentação subiu ou não. Né? O que está aparecendo aqui é que deu um default, algum erro depois de esses minutos todos tentando subir para a plataforma. Sim, sim. Vamos mais uma vez aqui. Aham. Tem sim. E isso, está demorando por isso. Eu comecei a perceber isso. Devia ter feito PowerPoint sem nenhuma imagem. Né? Sem problema, vou converter agora. Isso é rápido. Aham. E a apresentação, eu na graduação não costumo usar de jeito nenhum, na pós às vezes faço, né? Para apresentar o diálogo nosso, ela tem uma função realmente estrutural, não deixar eu viajar muito, né? Tentar seguir algum roteiro com vocês, né? Ela está sendo convertida aqui e no máximo, mais 2 minutos, a gente continua. Mas, de todo modo, pergunto a vocês se o acesso aí a esse parágrafo, essa leitura do Nicoleles, vocês conseguiram pegar, né? Sim, Cláudio? Vou pedir o retorno de áudio, só para eu não ficar... Eu peguei, mas eu acho que a gente pode aproveitar enquanto carrega e você fazer talvez um link entre o início, que eu acho que elas conversam bem, né? Entre a Ana Canas, passando pelo processo de raciocínio todo que você fez até agora, porque eu acho que dá uma amarrada para enquanto a gente espera carregar. Perfeito. E agora travou o salvamento aqui do PDF. Mas uma hora chega lá, né? O Luiz Oswaldo está perguntando aqui se essa plataforma é analógica ou digital. Qual delas? A minha capacidade fonética, ela a minha capacidade fonética aqui, o fono, ele é analógico. Essa que está transmitindo o meu fono, e é muito complexa, toda a construção do meu sistema, diria Aristóteles, falador, tagarela, como a Bárbara Castan fala. Né? A democracia é o grande regime dos tagarelas, dos faladores, dos comentadores, dos haters, né? Isso já na antiguidade, né? Essa que está transmitindo a complexidade do meu sistema de som aqui, que é a minha voz, né? Essa é muito simples, é um sistema 0 e 1. E aí é o que o Álvaro acabou de falar para a gente. Tem mais de 50 coisas nele, a medida, então ela não funciona. No analógico, é uma brincadeira, né, Luiz Oswaldo? No analógico, não. 50 megabytes. Se tem 50 coisas, ele funciona. Se tem mais, ele não funciona. E isso é para todo o sistema na web, né? O diálogo direto com o Belchior, com a obra do Belchior, e a discussão do Zé Limeira, se ele é ou não o autor, como eu disse, ele se perde, né, a discussão da originalidade dentro do universo do símbolo. E, independentemente o Zé Limeira só usou a oralidade, só usou talvez a mais complexa das sistemáticas logológicas, né, capacidade do discurso, que é o uso da oralidade. Porém, ele está presente em N discursos do mundo vegetal e do mundo digital hoje, como é o caso da própria reportagem que eu mostrei para vocês, e como são as possíveis interpretações no sentido mesmo musical, não hermenêutico, né, ainda que a música seja também uma hermenêutica, essas interpretações como de Ana Canhas e do Emicida, da obra do Belchior, que teria bebido ele, né, no Zé Limeira como poeta do absurdo. E aquilo que é mais absurdo, ou seja, aquelas conexões que o Zé Limeira teria feito com uma relação entre morri no ano passado e esse ano não morri, o que é impossível do ponto de vista do nosso efeito material, a condição material do corpo humano, passa a ser um contínuo completamente comunicável e verdadeiro no mundo simbólico, se a gente pegar a expressão do Nicoleles, porque você está dentro de uma estrutura que não é 0,1.
né? O mundo simbólico não é 01, o mundo simbólico ele não é digital. Ele é tão magnífico que ele consegue criar, inclusive, essa plataforma que permite uma comunicação nossa remota aqui, né? Como uma espécie do que o Nietzsche chamaria de castração, né? A nossa capacidade 01 aqui é uma capacidade direta de exercício de castração do simbólico, né? Perfeito isso, né? Eu pedi para fazer esse percurso justamente porque, ao recuperar isso tudo, a gente vê como que a fala do Nicoleles e tudo que você disse e tudo que você tentou transmitir aqui conversam diante da nossa experiência hoje com essa plataforma. Olha quantas vezes a gente teve que, digamos, nem sei se eu posso chamar de desconstruir, mas construir e reconstruir a sua apresentação, as suas ideias, para poder fazê-las serem transmitidas. É mais ou menos como se esses 50 megabytes, né, representassem tudo o que você queria propor, todas as ideias que você queria compactar, e o mundo digital não nos está permitindo. E como você disse na sua fala da graduação, na graduação eu nunca uso apresentações, ou quase nunca. Por quê? Porque colocar esse complexo todo numa apresentação é muito complexo, vamos dizer assim. Desculpa, pode continuar. A própria noção de... eu estou enviando novamente agora o PDF, ele está girando aqui, ele já chegou aos 100% e iniciou agora a conversão. Tem um conceito que os franceses, que adoram produzir conceitos, na verdade, eles estão produzindo conceit, a gente vai discutir isso daqui no nosso curso, né? Que eles usam, que é a PowerPointização do mundo, né? A PowerPointização do mundo é essa capacidade de enquadramento, né, que nós passamos a utilizar como possibilidade pedagógica, que tem o seu mal, mas na verdade não tem nada de novo, porque isso é a noção de imagem, só aplicado no mundo do quadrante, né, imagético, de fato, simplificador, ou mesmo simplista, né, porque ele fica aqui concebido de frente para a gente numa tela chapada, né? Enquanto, quando você tem um quadro completamente branco, né, sem nenhum registro, inicia uma aula, você começa a fazer inúmeras experiências naquele quadro. A PowerPointização do mundo seria justamente a entrega de dados completamente chapados, brutos, o que, mais uma vez, nos remete diretamente ao nascimento filosófico do nosso campo, na posição de Robert Stivale, que é o diálogo Fedro. Eu tenho várias discordâncias com o Roberto Stivale. Nessa, eu tenho uma tendência a concordar plenamente com ele. Assim, o que se lê para começar o nosso curso, né? Numa graduação, numa pós-graduação, para entender de onde viemos como a pretensa futura epistemologia. O Fedro. O Fedro é o foco central, né? Justamente por questionar o papel da verdade em relação, e logo da ciência, segundo aquele contexto, em relação ao símbolo, né? Nesse momento, acredito eu que o milagre do PDF chegou, né? Vocês estão visualizando comigo? Agora deu certo. Esse é o PDF, né? E agora a gente consegue caminhar um pouquinho com a apresentação para eu não me perder mais ainda, né? Nós falamos aqui do Foucault, né? O homem fora, uma figura, perdão, o fora, né? O homem fora uma figura entre dois modos de ser da linguagem, ou antes ele não se construiu senão no tempo em que a linguagem, após ter sido alojada no interior da representação e como que dissolvida dela só se liberou despedaçando-se. O homem compôs sua própria figura nos interstícios de linguagem em fragmentos, né? Isso é das palavras e as coisas, né? Mas, repito, esse aprofundamento à invenção do sujeito como discurso, né? Ele está muito mais forte, na minha compreensão, na arqueologia dos saberes, né? Na verdade, ele não se liberou, né? Eu acho que é o principal modo hermenêutico aqui de interpretar o Foucault. Não há uma liberação da linguagem. Quando a gente busca uma anatomia do símbolo, a gente vai perceber que essa liberação ela é justamente o não humano, né? A saída completa da capacidade de humanidade do próprio dito ser humano, e a gente vai debater isso hoje e amanhã, né? Então, nós estamos aqui discutindo desde ontem linguagem simbólica, retórica, a guerra de significações, escola epistemológica,
E aí tem alguns nomes que a gente lançou no nossa chamada, Cláudio e eu, mas que vão se multiplicar aqui. Eu já citei alguns, como o caso do Foucault, Bárbara Cassan aqui. Vamos falar do Estival, do Rubalcini, muito de Emanuele Tesaldo hoje, porque não é possível chegar em fontes como Paulo Klee, Estival, sem passar pelo Emanuele Tesaldo no nosso campo, né? E Rafael Capur já assistiram outras epistemologias que vão nos colocar no chão, no sentido de que a experiência que nós hoje tecemos num projeto interinstitucional e numa reflexão de parceiros de pesquisa, de grupos de pesquisa em diálogo, né, o Cláudio e eu, ela não é nova, ela já tem uma série de outras fontes, e fontes essas extremamente ricas para a gente pensar o desenvolvimento do símbolo do campo e as suas potências, né? Então, o diálogo seria puxar uma reportagem contemporânea, né? Então vai ficar a fonte aqui também na nossa apresentação, e eu coloquei o link para vocês, dessa excelente entrevista do Licoleles sobre a mágica do simbólico, mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos, uma ausência de reflexão sobre a diacronia do símbolo, né, e da própria questão do papel da analogia, do sistema analógico na história desse decurso ocidental de reflexão sobre o símbolo, né? Então, puxar o Nicoleles aqui é puxar o que a gente pode fazer aqui como uma das marcas centrais do nosso curso, né? A complexidade do sistema analógico e como que ele é a grande marca de potência de transformação, inclusive daquilo que virá substituir a web em breve, né? Não há por que a gente imaginar, eu já falei isso mais de uma vez em curso, né? Não tem a menor capacidade de a gente imaginar que a web vai existir como nós conhecemos, ela não vai ter mais nenhuma função daqui 20, 30 anos, né? A gente vai ter um outro suporte, um outro tipo de fluxo de dados muito mais dinâmico dentro da condição 0,1, dentro da condição lógica, né? Que vai permitir esse fluxo, incluindo toda a camada analógica por cima dele, que é a camada que nós utilizamos como não especialistas, ou, em outras medidas, como eruditos, né? Esse termo erudito colocado aqui é o termo daquele que é capaz de manipular as mais diferentes ferramentas que não tem a menor capacidade de manipular o nosso sistema analógico, né? A máquina não consegue ter a menor capacidade de aproximação à nossa capacidade de raciocínio, né? A nossa velocidade de raciocínio, nossa miraculosa máquina de analogias, né? De relações, de recontextualizações, né? E de percepção do tempo e espaço, né? A máquina precisa ser ensinada e chapada. E depois podemos debater hoje ou amanhã, ao término, as 1001 ficções que levaram a gente a pensar como que seria a máquina próxima do nosso exercício analógico, da nossa maravilhosa máquina analógica. Quando chegarmos no território do símbolo propriamente dito do nosso campo, que tem Emanuele Tesaldo como uma das suas marcas, nós veremos como que este é um exercício de reflexão epistemológica muito clara do século XVII, justamente dentro do mergulho do barroco, né, da filosofia do barroco no nosso mundo ocidental moderno, né? Fui passar aqui com uma setinha para um lado, mas é para o outro, né? Então eu vou recuperar algumas marcas do nosso campo para fazer um movimento analógico no sentido do simbólico, né? De ida e volta no nosso pensamento, né? Eu recorro aqui ao Rafael Capur e o diálogo dele com De Anima, do Aristóteles, com uma discussão fundacional do que é o sujeito, de como se forma a humanidade, né? A noção de humanidade dentro de um ser humano, ele passa a ser integrado a esse corpo gregário de seres vivos, né? São os seres humanos, mas um corpo que simboliza, né? Esse é o mergulho central da filósofa Bárbara Cassan, que eu mencionara a vocês, com esse conceito de logologia, fazendo uma revisão do pensamento sofístico, principalmente a partir de Górgias, tá? E da interpretação aristotélica do pensamento sofístico, os avanços e os equívocos de Aristóteles com o logos aristotélico, o pensamento do logos em Aristóteles, dessa relação entre discurso e verdade como jamais dicotômica, né? O que para uma doxografia clássica de Sócrates e Platão é uma dicotomia, né? Verdade e linguagem não se relacionam, né?
Por que de volta a 1992? Porque é o momento em que Rafael Capurro afirma, dentro do debate sobre os 4 grandes modelos de formação do nosso pensamento filosófico, que a nossa filosofia se estrutura na retórica. Em outros termos, na afirmação capurriana, nós somos filhos da retórica. Né? Nós quem? Estamos falando aqui do recorte epistemológico da ciência da informação, né? Do que a gente está fazendo aqui no programa de pós-graduação em ciência da informação. E aí nós temos uma tendência de ver a retórica da informação do ponto de vista como a sociologia, né, a teoria crítica, a teoria marxiana, assim como Sócrates, por caminhos totalmente diferentes, condenaram a retórica, tá? Usando principalmente a seguinte ferramenta metodológica, a retórica. Tá? Essa pegadinha de filosofia da linguagem, o Heidegger explorou muito, né, ao rever o pensamento de Platão, ao colocar o ser dentro da linguagem, a casa do ser é a linguagem é a casa do ser, e reestabelece, né, Nietzsche também teria feito isso, quando a gente pega um recorte da virada linguística na filosofia, que para muitos é a derrocada da filosofia, né, muitos comentadores dizem, a filosofia acaba com Nietzsche, ou é assassinada e depois enterrada com o Wittgenstein, né? Que são filósofos que vão praticamente mergulhar a filosofia de fato dentro do universo da linguagem. E abre-se a chamada viragem linguística no mundo português, no mundo brasileiro, virada linguística, né? Que tem um percurso de Nietzsche até Habermas e tantos outros filósofos dessa trajetória de 100, 150 anos, de debate sobre como, na verdade, a gente não teria como expulsar a linguagem e a poiesis, né, o ato criador pela via da linguagem, da filosofia, principalmente porque a própria filosofia não teria como ser realizada fora da linguagem, né? E aí vem toda uma reinterpretação, como é o caso de Barbara Cassan, de que a própria condição humana não estaria fora da linguagem, e eu mencionara o Cassirre com vocês, né? A própria definição de humano, né, não estaria fora do símbolo, né? Só poderíamos conceber o ser humano dentro do universo simbólico, não fora dele, né? Então, essa retórica da qual falamos aqui, ela é a ciência talvez a mais antiga do ponto de vista de uma metodologia muito clara de como se faz algo, né? Ciência ou capacidade de sistematizar coisa que nós temos, né? A expressão anatomia nasceu no bate-bola com o Cláudio justamente aí, anatomia do título do nosso curso, né? Na antiguidade, a retórica já havia feito toda uma anatomia, muito antes da ciência medicina anatômica, né, da saúde anatômica, toda uma anatomia do discurso. Não é à toa que o Zevan Todorov, né, menciona que a própria construção da psicologia moderna, por exemplo, no Freud, né, a menção freudiana dos traumas, da relação com sonhos, da nossa capacidade de recuperar no imaginário onírico um conjunto de imagens, né? Isso, na verdade, estava descrito num catálogo bibliotecário, né, da retórica. Que catálogo era esse? O catálogo anatômico de quais são as grandes manifestações do gesto humano que permitiriam a tragédia e a comédia constituir seus grandes efeitos retóricos, né? Mas aí esse efeito retórico não é a retórica como ciência, já é a ferramenta sendo aplicada dos diferentes métodos da retórica. Então, o amor, a paixão, o patos, ethos, a traição, a violência, a amizade, o abandono, são todos elementos que já estavam catalogados pela retórica. Não porque ela sim o inventara, mas justamente porque ela, como ciência, fizeram uma sistematização de quais são esses elementos, praticamente para doar como uma espécie de manual. Quando você for escrever a sua comédia, esses são os grandes elementos que vão provocar o patos, né? E que, por sua vez, dialogam, né, com o ethos e que dependem estruturalmente do logos, né? De uma relação entre razão e a palavra, né? Discurso. Então, existe uma vertente muito forte no nosso campo, colocada por Rafael Capurro como a principal e pouquíssimo explorada na minha interpretação, né, que é a vertente do modelo hermenêutico que nos joga de volta
para esse pensamento sobre o papel da invenção do nosso campo como retórica. Podemos dizer o seguinte, mas isso valeria para todo e qualquer campo, principalmente das ciências sociais. Poderíamos. Mas o nosso debate aqui especificamente é verificar essa anatomia do símbolo nos estudos informacionais, né? Uma crítica desse modelo hermenêutico e do próprio retorno à retórica seria o esvaziamento ontológico, que, na verdade, não necessariamente fará sentido. Fará sentido numa leitura canônica do conceito de ser, né, do tuon, que leva à ontologia. Na antiguidade, termo esse que não existia na antiguidade, a gente falaria mesmo de eidos, ideia, substância, Aristóteles, que idade dos filósofos medievais, né, o caráter de algo ser o mesmo sempre, ou da mesma idade, né, que é um conceito filosófico dos bons dicionários de filosofia. Mas o tuon, esse ontológico, ele vai ter várias reviravoltas no século XX, principalmente com Heidegger, né, quando joga o tuon para dentro da linguagem, a ponto de virar nome de sistema 01 dentro do escopo informacional. A gente chama, né, ontologia para linguagem farmacêutica, ontologia para tomada de decisão, ontologia para coleção de documentos sonoros, né, por aí vai. Nós revertemos essa noção do tuon clássica e utilizamos para uma vertente sistêmica de 01. Né? O que, no sentido clássico, é tanto uma negação do que era ontologia, né, o onto metafísico, como uma negação também da retórica, como a retórica trabalharia a noção de onto dentro da lógica aristotélica, e a gente vai passar por isso um pouquinho. O diálogo filosófico intercultural do Capurro, né, toda o ethos, né, ética intercultural do Rafael Capurro, na verdade, ela bebe, né, essa filosofia capurriana bebe justamente no mergulho do símbolo, né, por conta da ferramenta hermenêutica. Capurro vai ter o Heidegger e o Gadamer como seus as grandes influências, e ele vai chegar até o símbolo, não explorando ele muito, mas deixa-nos essa pegada, né? Nós somos um campo derivado da retórica como marca central do seu pensamento formador nos anos 1980. Né? Então, essas trilhas hermenêuticas nos colocam diretamente a reflexão de que o nosso campo ele entra dentro do escopo epistemológico do debate da crítica da linguagem, da crítica da cultura, porque a própria noção de cultura ela vai ser muito derivada, a noção aguda de cultura, conforme Emanuele Tesauro utiliza, ela vai ser muito derivada do escopo da retórica de cada sociedade, entre aspas, em algum momento, cristalizada a ferro e fogo. Né? Dá o exemplo aqui das chamadas culturas modernas, completamente inexistentes, e que a gente fala de um modo, às vezes, extremamente natural, né? Porque o francês tem esse estilo, porque o espanhol, né? A sociedade espanhola fala assim, isso nunca existiu, né? A Espanha fala-se 10, 15 línguas e tem formas de pensar, de agir, de gestos, né? A França, a mesma coisa, o número de línguas faladas na França, né? No território francês, né? É enorme, só que a partir do momento de tentativas de cristalização retórica, uma noção de cultura vai estabelecendo, a cultura espanhola, a cultura francesa, muitas das vezes ligada fundamentalmente ao processo civilizatório do massacre, né, da violência, né, mas que às vezes oculta, mas jamais apaga, né, a expressão do desenvolvimento cultural dinâmico, aberto, contínuo, pegando lá o exemplo e analógico. Vamos sempre explorar aqui no nosso curso um pouco essa relação com o sistema analógico, do poder do símbolo de cada gesto humano. Né? Pensemos, por exemplo, o enorme País Basco francês e o enorme País Basco espanhol, né? Que normalmente é mais conhecido por nós, né? Que não tem absolutamente relação nenhuma com o modo de formação histórico do que se consolidou ali no entorno de Paris e no entorno de Madrid, né? De onde parte os grandes flancos que chegam até a invenção violenta dessa noção de cultura francesa e cultura espanhola. Aí nem se fala do que a gente chama, né, de cultura brasileira, e sintetiza isso muitas vezes com imaginários vinculados às vezes só ao que aconteceu no Rio de Janeiro, como se a cidade, né, o município do Rio, significasse não só o Brasil, como se significasse alguma coisa fechada, né, a pluralidade de mundos que existe dentro da expressão cultural
do entorno do centro urbano do Rio, por exemplo, né? Então, existe um antipragmatismo informacional ao pensarmos desse modo, né? A gente abre uma experiência de conceituação do campo para muito além da ideia, para mim, extremamente frágil, de que informação é o nosso conceito, é o principal conceito do campo, é aquele mais discutido, né? Não é, já adianto para vocês que é o meu posicionamento, e a gente vai perceber que símbolo e a noção de esquema que nos reflete a noção de símbolo aqui, é um exemplo de 50 anos de estudos completamente despreocupados com a noção de informação, que ela não resolve muita coisa, dentre outras coisas, porque ela é duplamente a negação da analogia e a negação da lógica. Né? A gente pode depois explorar, ainda que não tenha sido colocado isso como pauta aqui para a gente. Né? O que significa informação? Informação é a retirada completa do sentido das coisas. Né? Então, esse esvaziamento ontológico está na própria noção de informação, ao contrário do que a gente apregoava a retórica. Pelo contrário, a retórica é justamente a grande explosão, manancial de sentidos, né? E que permite justamente a chamada guerra de significações, que para a democracia é fundamental, né? Então, às vezes eu discuto, nós estamos vivendo num mundo muito polarizado, isso é muito ruim para a democracia. Eu falei, não, isso é a democracia. O mundo polarizado é a democracia. Sem ele, nós não temos democracia, nós temos tirania, né? Eu debatia na sexta-feira passada, está no ar, no canal do PPGC e BitFJ, a Carta 7 de Platão, que justamente recupera a crítica dele, a retórica, para perceber esse debate de confrontos necessários e que funda a capacidade nossa de substituir as armas pelo discurso. Antagônico, polarizado, mas discurso, para que a gente possa, de fato, aprender e construir algo através de exercícios logológicos, né? No sentido da Bárbara Kassan, né? E eu chamo a atenção aqui também dos pressupostos neodocumentalistas para demonstrar, mais uma vez, como os elementos do mundo analógico que nos levam de volta ao símbolo, não no sentido de que o símbolo esteve fora da gente, porque os neodocumentalistas estão aí para provar que nós fundamentalmente estudamos a partir dessa reflexão. Esse grupo que está reunido aí em nomes como o Michael Buckland, o Niels Lund, Bernd Fromm, Ronald Day, todos eles vão, no meu modo de entender, ser leitores muito mais fiéis de Suzanne Brie do que de Paul Otlet. Mas Suzanne Brie, de fato, mergulhou muito mais numa experiência semiótica, numa leitura mais formal do pensamento dos dois, né, Otlet e Brie, e permitiu justamente aos neodocumentalistas redesenhar algumas lições epistemológicas e também historiográficas do nosso campo para mostrar a pluralidade do nosso fazer, do nosso pensar, né? E, mais uma vez, nos leva a essa capacidade de fazer uma anatomia do símbolo dentro da ciência da informação, né? Então, esse percurso nosso aqui poderia ter, por exemplo, alguns nomes, nós vamos explorar mais do que esses nomes aqui, vamos voltar a Emanuele Tesauro, mas de uma relação da crítica da razão ou da racionalidade do mundo do conhecimento registrado, que nos funda, né, depois traduzido de maneira muito genérica por mundo da informação, até ponto de chegar no nome das nossas formações, né, ciência da informação, Library and Information Science pelo mundo afora, né, há uma crítica da cultura, né, há uma reflexão. O termo crítica aqui não é, né, o criticar, é uma reflexão sobre o que é e o que não é a cultura, né. Temos aí nomes como Penhot, como Otlet, como Shira, como Capuzzi, neodocumentalistas, todos eles discutiram o símbolo a seu modo, partindo de algumas correntes epistemológicas específicas, né. A influência, por exemplo, do segundo Wittgenstein, da pragmática, que já é praticamente uma simbólica do Capurro, né? O conceito de símbolo em Otlet e Shira, por exemplo, o papel do esquema no pensamento de Penhot e Otlet, né? E toda essa vertente neodocumentalista, como eu comentara com vocês, né? Mas, por trás desses autores, nós temos alguém não citado por eles, né? Infelizmente, um diálogo zero, que é o fenômeno Emanuele Tesauro dentro do debate sobre a questão simbólica e a fundação do nosso campo, né? Em outra medida, seria como se a gente repensasse, não abandonasse absolutamente nada, não podemos fazer isso do pensamento científico,
repensar, porque é um risco imenso, inclusive as pseudociências serem abandonadas, porque aí a gente vai esquecer de que elas são pseudociências e um dia pode deixar com que elas retornem com tudo na voz, não só de cientistas, como de políticos e por aí vai, né? Mas não abandonar o pensamento constituído da nossa epistemologia, mas abrir a possibilidade de pensar que há outros modelos de construção do campo, sem mitos de pioneirismo aqui, como o caso da verdade de que nosso campo nasceu da semiótica. A ciência da informação é uma fundação da semiótica, ou é parte da própria invenção da semiótica, e depois buscou o seu processo de castração. Dos milagres da analogia, né? Mas estamos muito longe. No máximo 1%. Né? E talvez não consigamos passar disso. A própria crítica do Nicoleles vai apontar um pouco para isso e por que a gente tem que recuar em alguns momentos. Né? Então, nós vamos voltar aqui ao século XVII para mergulhar um pouquinho no Emanuele Tesauro, caso contrário a gente não compreende esse papel do simbólico. Recentemente, eu já publiquei pelo menos 2 trabalhos e tenho um curso também no YouTube falando sobre o papel do barroco, né, sobre a filosofia barroca, e tenho vontade um dia, o convite está aberto a Cláudio e vocês, e a gente fazer uma aula de Emanuele Tesauro pública em Ouro Preto e região, né, fazer uma viagem junta, sonhos não envelhecem, né? Cá sabemos, para a gente compreender um pouco o papel da filosofia barroca na invenção do campo informacional. Né? O exercício... Tá aceito. Perfeito. O exercício inicial nosso é fazer a leitura da luneta aristotélica do Emanuele Tesauro. A gente está falando do barroco que antecede o barroco mineiro, brasileiro, mas que também guarda características muito diferentes, né? O barroco europeu, o barroco mineiro, mas que, ao mesmo tempo, compartilha agudezas centrais. Né? Então, há uma invenção do simbólico nessa experiência do Emanuele Tesauro, em meados do 1600, né? Se a gente pegar... mas então temos que começar com o Emanuele Tesauro. Não, vamos provocar antes também, né? As pesquisas do doutor André Araújo, né, que está na UFRJ, na USP hoje, sobre o Conrad Gesser, vai mostrando já a capacidade do século XVI de sínteses esquemáticas, pensando o mundo como um símbolo em cascata de símbolos, né? E isso é uma inspiração direta para as próprias teorias que vão do universalismo ao pacifismo, né? A invenção simbólica do político em Paulo Klee. Eu discuti isso no curso de sexta-feira, que está online também, né? O mesmo se dá com o pensamento da Giulia Kripa, parceiros da arte da biografia, sobre a teoria da classificação do Gabriel Naudet. Né? A própria bibliografia política de Gabriel Naudet vai demonstrar uma relação direta entre o universo do símbolo livro, né, e a construção do nosso pensamento. Aqui eu estou falando do pensamento ocidental completo, inclusive história do capitalismo. Né? O papel de Gabriel Naudet, o mesmo Gabriel Naudet, do Advir, do Terceiro de Biblioteca, né, o Conselhos para organizar uma biblioteca, como que esse pensamento das imagens, biblioteca, livro, né? Vou dar um outro exemplo aqui do contexto da modernidade, né? Um dos monstros da invenção da educação, o Comênios, né? Ele vai ter todo um tratado voltado para entender o pensamento a partir do metaforismo tipográfico, né? E esse metaforismo que recupera a teoria da tábula rasa, que atravessa a história da filosofia tentando entender, afinal de contas, o que tem aqui dentro dessa coisa que a princípio fala, mas quem fala é o cérebro, não existe cérebro.
como que isso pensa, né? Isso pensa ou isso fala para pensar, pensa para falar? Como é que isso funciona? Isso não foi resolvido até hoje, né? E aí, por isso que o debate do neurocientista Nicoleles aqui é tão interessante. Isso é colocado, né, no Comenius, né, na Didacta Magna, como um modo de estabelecer, um modo como, de fato, a gente chega a entender como nós pensamos e aprendemos. Né? São as duas grandes clássicas obras da educação da modernidade, Emílio, do Rousseau, e a Didacta Magna do Comenius. Né? O Gabriel Naudet vai mostrar isso, né, um modo de aprendizagem para o político fundamentado no universo do bibliográfico. Né? Então, voltando ao Emanuele Tesauro, né, nós temos um caminho até o pensamento tesauriano, e um exemplo direto para a gente ter um solo interpretativo, né, um comentador de peso aí, é Humberto Eco, que vai demonstrar o papel de toda a construção do trivium no Emanuele Tesauro, né, as artes liberais da lógica, da gramática e da retórica, ou simplesmente a teoria da linguagem clássica ou a filosofia da linguagem na sua estrutura já pedagógica, transformada não só numa anatomia do mundo do discurso, mas uma anatomia já em manual, como nós damos aula. Né? Disse que na antiguidade a paideia já tinha uma estrutura de trivium, mas os currículos que nos chegam formalizados estão vinculados ao pensamento da geração carolíngia, né, de Carlos Magno, na segunda metade do primeiro milênio da dita era comum ocidental. O Emanuele Tesauro havia aberto para a gente esse modelo semiótico, segundo o Humberto Eco, que a gente vai explicar que as teorias tesaurianas, mas não só ele. Né? Humberto Eco menciona no século IX Beda, o Venerável, e outras fontes. O próprio padroeiro da internet, eu às vezes me confundo com ele, o padroeiro, se eu não me engano, é o Isidoro, né, que é o autor espanhol das... sempre penso em terminologias, mas não é isso, não. Daqui a pouco, se alguém recuperar aí, seria a primeira grande enciclopédia no sentido moderno que está no primeiro milênio. Tá? É anterior ao século 1000, né? Anterior ao 1000 ao 1100, né? As etimologias. Né? Humberto Eco vai mencionando essas figuras que foram capazes de começar a buscar, a compreender como que existe uma lógica que não é tão lógica. As coisas não são o que são como parecem ser, e que a estrutura da tríade do silogismo aristotélico, né, aquilo que que está baseado no Parmênides, aquilo que não é, e o que é não pode não ser. Né? Essa base depois vai ser desenhada no sentido lógico aristotélico, que tem uma influência muito forte também de Zenão de Eleia, lá nos pré-socráticos, Parmênides e Aristóteles. Havia algo muito além disso, e o Aristóteles havia dito isso. A retórica ela não é uma não lógica. A retórica ela opera como uma lógica totalmente diferente e nos abre um mundo. Esse é o perigo. Né? A guerra de simplificações, as questões políticas da década de 2010, a invasão de privacidade, a tomada de poder a partir das notícias falsas, nos abre um mundo de possibilidades, né? Pela via da linguagem. Então, esses autores, como Isidoro, como o Beda, o Venerável, e tardio, Emanuele Tesauro, começaram a fazer combinações alquímicas, como se a gente tivesse um tubo de ensaio, e começasse a perceber que é possível descobrir conhecimento a partir da linguagem. Não que isso é uma novidade, mas porque não havia sido feito de outra forma na antiguidade. E o próprio Platão, o sofista, na provocação heideggeriana, né? O Platão, ninguém mais do que ele, por isso, dentro de um cânone literário, teria sido o maior de todos os tempos. Na literatura, ninguém escreveu tão bonito, tão belo. A capacidade de expor dos diálogos platônicos, ao contrário da feiura, da chatice, da lentidão da produção dissertativa de Aristóteles, né? Platão havia sido o maior de todos. Poeta, escritor, pensador, porque conseguia dominar as artes do trivium, né? Lógica, a gramática e a retórica, né? Lembrando que gramática, nessa estrutura clássica do trivium, nos joga, e Paulo Klee havia dito isso, gente, já tinha colocado isso para a gente, nos catapulta diretamente para a teoria do símbolo, né? O gramática como recorte
fechado de vernáculo é uma coisa muito moderna, né? A gramática do latim, gramática do grego, depois gramática dessas, entre aspas, tão recentes figurações idiomáticas, né? O francês, a língua inglesa, né? A língua portuguesa. Essa noção de vernáculo, de gramática, como a espelho de um vernáculo que tem, por mais dinâmico que seja, tem um fechamento, né? Está ali enrendada em regras e na relação verbete-acepção dos significados, no sentido morfológico, né? Gramática, até a concepção moderna de vernáculo, é nada mais do que a capacidade de se comunicar através de símbolos. Né? Então, a noção de Cramé, que vai fundar, por exemplo, a denatologia no Derrida, um outro curso sobre o símbolo, que nós podemos aqui trabalhar só com as ideias do símbolo, não à toa o livro, o conceito livro, que aparece no Foucault de maneira muito forte na arqueologia dos saberes, é central para a obra do Jacques Derrida, né? Um psicanalista, interessado demais no símbolo também. Essa visão gramatical é a visão do trívio. Então, quando afirmamos Platão era um monstro na gramática, como gramáticos, né? Ele era um monstro na capacidade de criar símbolos para se comunicar. Isso é a teoria da gramática na sua história no trívio. E isso eu aproveito o momento. Em alguma etapa do nosso curso, isso pode... estamos viajando, estamos fugindo, estamos escapando muito, ainda que esse seja o recurso analógico central que a gente está discutindo aqui, mas, afinal de contas, o que é o simbólico? Né? Uma das formas de entender o simbólico, principalmente via Humberto Eco, né, no livro Semiótica e Filosofia da Linguagem, é justamente entender aquilo que é comensurável, justamente entender o conceito de gramática. Simbólico é aquilo que é comunicável. A amputação do direito de comunicação dos sujeitos da sociedade é a retirada daquilo que é comunicável, é a construção daquilo. Por exemplo, quando se pensa na crítica, qual é a politização do mundo? Sócrates e a teoria marxiana diria que é um processo, por vias completamente diferentes, que isso é um processo de alienação. Né? E logo um processo retórico. E a retórica dizia, não, a politização do mundo é a ausência de retórica, que a retórica justamente é a liberdade da dança, das grammes, né, dos símbolos, ou grama, que é a sua tradução direta, estou usando o francês aqui por conta do Derrida, né, a tradução do grama, que é, digamos, o átomo comunicável, a mínima unidade que permite comunicação. Essa mínima unidade pode ser mostrada de várias formas, né? Um gesto, um tipo de olhar, um tipo de movimento nas sobrancelhas, né? Um simples assovio rápido, né? Tudo isso é Cramé, que pode estar ou não registrada em uma plataforma, né? Caminhando, então, pessoal, o Tesauro, ele é uma figura importante, reconhecida no seu tempo, erudito, né? Tem uma obra vasta, de várias, passando da política, retórica, economia, olhando diversos cenários, mas tendo a linguagem como seu principal elemento, né? Tem uma paixão pela construção de um tal índice categórico que permitiria a descoberta de conhecimento, e vive nessa experiência maravilhosa do delírio barroco, da hipérbole, do exagero, de um mundo, ao mesmo tempo, extremamente claro, mas que, com um leve virar dos olhos, né, uma leve descer aqui da sobrancelha, ele se torna completamente escuro. Né? E aí a claridade ela ganha muito mais expressão no seu recorte diante do chiaroscuro, né, do que está oculto ali na sua expressão. Né? Caminhando um pouquinho, né, fontes sobre o Tesauro no nosso campo, eu vou recomendar no Brasil a gente, né, tirando aqui o exercício da falsa modéstia. Né? O ciclo de estudos tesaurianos, nós já temos cerca de 5 publicações diretas, além de citações, os cursos, né, com a Rosalie Fernandes, a Naira, a Júlia, a Maria Helena, que é a tradutora nossa, que ajudou a traduzir diretamente o exercício do pensamento tesauriano, do Dispenese, e outros colegas do grupo de pesquisa do SLibia. É impressionante a ausência de reflexão sobre Emanuele Tesauro e todo o seu potencial, né, logológico, semiótico, que concebe a formação do seu pensamento. Então, são parte de uma biografia que depois a gente pode dar acesso para vocês,
incluindo a bibliografia de comentadores que advém principalmente da linguística, né? Mas outros campos, como a política, como a reflexão da música, passam a tentar entender o papel e influência do Emanuel Tesauro no seu pensamento à época, né? O contexto é um contexto pós-Copérnico, né? Isso é importante ser demarcado. A gente está num período do século XVII, que já recuperou dos séculos anteriores uma visão muito radical de uma estrutura de mundo dada até ali, e essa revolução, no modo como você encara os astros do sentido dito natural, ela vai ter toda uma outra forma de pensar a noção de centralidade solar e logo de centralidade de todo e qualquer elemento, né? Se esse símbolo que tanto acompanhou a gente em várias mitologias, o Sol, né, no modelo heliocêntrico retoma uma outra forma de pensar que era estabelecida no direito de interpretação do mundo, a abertura para as condições de interpretação, onde a hermenêutica, por exemplo, tem um espaço enorme, né? A grande ciência da interpretação, ela é muito, muito grande. Então, Emanuel Tesauro é fruto, entre aspas, desse grande potencial de delírio do mundo simbólico, né? O Sol, lembrando, ele vai ser um dos mais fundamentais símbolos da história da humanidade, incluindo o hoje, né? Todo o metaforismo solar, né? Então, de uma dissecação do espaço, exercício anatômico aqui dentro da metáfora que funda o nosso curso, nós vamos à dissecação dos corpos, né? Então, a astrologia, ou o que o Gaston Bachelard fala, né? A separação lenta da alquimia para a química, da astrologia para a astronomia, nós vamos à dissecação dos corpos, né? Aí faltou um K ali no disseção, né, dos corpos, na presença anatômica da medicina, né, a busca por compreender cada um dos elementos dentro de um sistema e a sua função e o modo de encarar isso através da visão, grande característica de sentido da modernidade, diferentemente da audição na antiguidade e no período medieval, né, até a dissecação da linguagem, que não é algo novo, como nós falamos. É algo que já estava colocado na antiguidade, já com a capacidade retórica. Nós mencionamos aqui o Todorov, né, estudando o catálogo de sonhos do Freud e comparando com os catálogos retóricos da antiguidade, né? Repito, que já estudara esse conjunto de catálogos, as expressões humanas, para demarcar o que é e o que não é efeito do patos para o uso na tragédia e na comédia, né? E aí, essa é a obra clássica que, ao estudar o símbolo, Umberto Eco menciona como uma das obras fundadoras da semiótica, de Canottieri aristotélico, ou a luneta ou aristotélica, ou ainda o telescópio aristotélico, a gente pode traduzir de diferentes formas, né? Publicado em Turim e lá meados do século XVII, e que, com a própria metáfora do título, nos demonstra uma capacidade de ver o mundo para além daquilo que a gente, num realismo extremamente ingênuo, conseguiria ver. Seja o realismo existe uma pedra, isso é uma pedra, tido como ingênuo, porque, na verdade, isso é um objeto de atirar, isso é um objeto de produzir peso, e todas essas funções entram no universo da pragmática, no universo do uso. E aí a gente entra no sentido do símbolo, né? No modo como cada sociedade simboliza um mundo e opera via linguagem o seu mundo material, não estando ela, a linguagem, fora do mundo material. Ela é material, né? Ela não atira a pedra, não é a linguagem que atira a pedra, mas a pedra não é a linguagem. Mas não existe a expressão atirar a pedra, nem a palavra pedra sem a linguagem. Aí vem as querelas neurolinguísticas, as querelas de filosofia da linguagem, de história da linguagem, de saber quando foi que isso começou, né? Essa reunião ou essa separação, né? Um outro exercício, eu mencionava mais o livro Semiótica e Filosofia da Linguagem, do Umberto Eco, mas de compreender o papel dessa simbólica na modernidade, né? Até chegar a Emanuel Tesauro, citado diretamente, estudado por Umberto Eco nessa outra obra.
Mas aqui na Vertigem das Listas, uma versão que nós temos no Brasil de literatura de luxo, né, uma edição de luxo, um livro muito, mas muito bonito, né? É um exemplo direto do que eu mencionara com o Conrad Gessner, via André Araújo, e a Giulia Crippa, né, que é da USP, hoje está na Unibo, na Universidade de Bolonha, na Itália, né, demonstrando a metaforologia do livro, e o livro como símbolo, usado intensamente até hoje, e marca da formação do nosso campo. Ainda a gente pensar assim, uma ciência da informação sem o conceito livro, né? E que demonstra que o acúmulo do livro, que é uma representação do real, incluindo o modelo realista de mundo, que vai conceber via a experiência socrático-platônica como uma não coisa, um não ente, né? O livro, né? Ele, como todo objeto material, ele não faz parte do mundo, né? Do real, e mesmo a modernidade como aquilo que não faz parte do conhecimento. O conhecimento não está nos livros, não existe transferência de conhecimento por conta. Isso é uma visão moderna de separação de objeto e observador, né? Mas, com o pós-estruturalismo e toda a virada linguística, essa certeza da separação do objeto e ainda, principalmente a certeza da inexistência do mundo material vai começar a ser questionada. E você tem um debate que a modernidade, fundada dentro do livro, a gente pode dizer dentro do símbolo do livro, muito mais do que dentro do livro, vai se transformando, né? E existe todo um princípio bibliográfico nessas listas de todas as coisas, de todos os entes, que nos coloca dentro de uma grande máquina logológica, né? A afirmação malarmaica, utilizo muito ela, né, do século XIX, do seu projeto livro, vírgula, né, que não tem fim, e que não é um livro do Códice Vegetal, mas é o livro dentro do conceito, símbolo de livro, né, que tudo aquilo que existe para acabar dentro de um livro, ela tem a sua expressão pretensiosamente máxima com a nossa experiência na web e nas redes sociais, né, aquela integração assustadora, tão debatida na década de 2010, sobre a nossa vinculação voluntária ou não, né, no mundo digital, no mundo do livro em rede, né? Ou o que é livro aí? Todo, qualquer registro simbólico de relações humanas que são comunicáveis, né? Ou que a gente poderia também dizer que são gramaticais, sem pensar na noção do vernáculo aqui, do conjunto de regras, né, do mundo moderno, né? Aqui tem uma repetição, alguns slides estão repetidos, vamos lá. Então, o Humberto Eco aponta para a revolução semiótica do Emanuele Tesauro com a noção de índice categórico, que em grande medida é também uma amputação, como toda tentativa de sistematização de um sistema, né, como é o nosso caso, do mundo digital, sistematizar o sistema analógico, a sua complexidade, então é reduzir completamente o seu grau de complexidade, o seu grau de entropia, de expansão de elementos aleatórios, né, ou pretensamente aleatórios, que é o que a máquina vai tentar fazer sempre, como um elemento aqui dentro, falamos do índice categórico dentro do barroco, né, da filosofia barroca. Basicamente, o Emanuele Tesauro vai recuperar as categorias aristotélicas que estão presentes do Organon, obra fundadora do que a gente chama de organização do conhecimento hoje, mas muito recentemente na ciência da informação, porque até os anos 80 esse termo não estava consolidado, né, o Knowledge Organization, que a ISCO utiliza, né? Falaremos em classificação ou catalogação barra classificação, né? São os termos mais clássicos, ou classificação, catalogação barra indexação, né? O índice categórico vai fazer um exercício direto de identificação das substâncias aristotélicas e cruzamento de seres, saberes e coisas à busca de descoberta de novos conhecimentos. Se a gente pegar qualquer princípio hoje das teorias avançadas de classificação, teorias ontológicas, no dizer dos Ontology Web Systems, né? Os sistemas web de linguagem, chamados de ontologia, pelo nosso campo, a lógica fuzzy, né, as novas lógicas de tentativa na web de identificar algo que é e não é ao mesmo tempo, né, a experiência do RDA perante o Resource Description Access, né, me corrijam depois, diante do Código Anglo-Americano de Catalogação, toda a flexibilização
semiótica das estruturas mais fechadas nossas de representação da meta-realidade bibliográfica, dados sobre dados sobre dados, como em geral nós falamos hoje, o Emanuele Tesauro vai tentar fazer isso, pegando o exercício da sistemática das substâncias das categorias aristotélicas que permitem substancialização do mundo material e não do mundo metafísico, né? Essa estrutura vai levar, então, a metáfora como conceito central do nosso campo, se a gente assim acreditar no Emanuele Tesauro. E o que é metáfora antes de uma definição clássica ligada já aos vernáculos modernos, né? E os exercícios, inclusive, de crítica retórica na modernidade? Metáfora é imagem de mundo. Metáfora é uma imagem de mundo. Você cria uma espécie de representação de mundo um dado espaço, tempo, dito mental, sabemos. Né? Nós podemos aqui usar mental de uma maneira extremamente, mas muito rudimentar, muito frágil aqui. Né? A metáfora, por sua vez, em geral é falada como um modo de desvio. Né? Uma explicação mais literal, a metáfora é justamente a ausência da imagem ideal ou da imagem de fato espelhada. Né? Então, em vez de eu falar que a árvore é a árvore, né, eu vou metaforizar, e aí eu vou tirar a imagem do espelho da árvore, vou tirar a árvore do espelho e vou dizer que a árvore é a lista de conhecimentos. Tá? Isso aí é uma mudança de contexto, é um exercício, sim. Aí começamos a fazer o que a retórica fez já na antiguidade, começar a listar uma série de expressões metafóricas do que é cada tipo de metáfora, do que é cada tipo de desvio. E, na verdade, a metáfora nos levaria diretamente ao objeto muito mais rápido do que o conceito. Tá? Porque até mesmo o espelhamento do ser armenídico presente, Sócrates, Platão e no silogismo aristotélico, né? Isto é isto, e não pode não ser isto, né? E não existe um terceiro, né? Eu excluo qualquer terceira interpretação, né? Isto é isto não é não isto, e não existe nada além dessas duas afirmações, né, iniciais. Né? O mundo analógico não pensa assim. Ele pensa assim muito além disso, né? Porque a árvore pode ser muitas outras coisas, né? E a árvore, para começar, é uma palavra. Né? E a árvore, por exemplo, entre os japoneses, ao falar árvore, isso não tem, talvez, nenhum efeito gramatical. Não comuniquei, não há nenhuma comensurabilidade de sentido no uso desse sopro, né? Árvore. Então, o questionamento de filosofia da linguagem coloca a metáfora como um elemento de desvio, quando, na verdade, ele é um elemento de síntese direta, mais aguda, aí vem o conceito de agudeza, chegar num ponto, como o caso da obra de Zé Limeira, que nós escutamos, pretensamente, né, potencialmente presente no cancioneiro do Belchior, né, e que nos leva de modo mais direto ao nosso fevereiro, março de 2021. Né? O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Né? Não tivemos vacina o ano passado, mas isso não faz sentido, isso não tem lógica. O ano passado eu morri, esse ano eu não morro. Não, isso é agudo. Isso vai diretamente, de um modo muito mais objetivo, à explicação do que é parte do nosso real entre 2020 e 2021. Isso é uma visão clássica, tesauriana, mas da própria condição da retórica na antiguidade, sua capacidade de inventar mundos. Né? E se a metáfora fosse o conceito central do nosso campo? A gente poderia fazer um exercício para pensar isso aqui? Ou não? Sim. Não porque é inaugural, justamente porque nós temos ombros gigantes antes de nós. Esse curso está baseado justamente nisso. Porque você vai para Paulo Autué, para Suzanne Brier, como fizeram os neodocumentalistas, para o Rafael Capu, como nós mencionamos, vai para toda a escola esquematológica com o Robert Estival, vai para Nicolas Rubalchin, né, e nós percebemos que essa condição da imagem, né, não estou falando aqui de um grafismo, e estou falando também, mas a noção de imagem vinda da expressão retórica, e que nós debateremos, né, o Cláudio vai explorar mais entre o Minemi, o Shem e o Shemar,
né, as noções de esquema na expressão mentalista, na expressão materialista de mundo, né, ainda que elas não tenham separação absoluta, isto vai ser um dos conceitos ou uma forma estrutural de pensar o modo como o nosso campo se concebeu, né, e busca as soluções para os atuais problemas, né, do mundo, né? Então, o Tesauro, ele propõe nessa revolução semiótica deles uma organização do conhecimento, das ideias, da linguagem e de tudo, né, as coisas, tudo que existe no mundo, que está dentro do mundo da linguagem, não está fora, né? Como hoje, por exemplo, o exercício de internet das coisas assim busca fazer com que os objetos tenham gramática, né? Repito, eles tenham regras de comunicação, a trocar signos, né? Então, o índice categórico é um capítulo específico da luneta aristotélica, né? Onde o Emanuel Tesauro vai reproduzir as categorias de Aristóteles. No diálogo sobre a teoria da substância, Aristóteles vai tentar demonstrar que os seus exercícios com a linguagem permitem nos levar até o conhecimento. E a gente muitas das vezes pega algum relato sobre o difícil conceito de inovação contemporânea, e, afinal de contas, o que é inovar, né? A inovação vem de que modo? É invenção total? O que é inovar? Fundamentalmente, é a condição de combinar algo já existente e produzir algo que não é novo, porque já veio de algo já existente, né? Através de um exercício de linguagem, né? Isso aí, o Emanuel Tesauro vai afirmar claramente no seu índice categórico como possível descobrir conhecimentos, né? Quando a gente pega o fazer, a praxis nossa em ciência da informação, um dos exercícios centrais é justamente permitir a qualquer contexto da sociedade, né, via divulgação científica, via comunicação científica, esse cruzamento de conhecimentos através de todas as fontes que nós preservamos, organizamos, damos acesso, mediamos e por aí vai, né? A teoria aqui, que saiu, na verdade, errada, né? Deixa eu verificar se ficou na próxima ali, é justamente o elemento central que não poderia ser corrigido. Então, esse slide tem que ser corrigido com urgência, né? Essa revolução semiótica está ligada à teoria do conceit, não é conceito aí, é justamente o contrário. O O apareceu nessa versão final, e a agudeza, que eu já expliquei para vocês como exercício mais direto ao sentido do que o próprio exercício lógico, que diz conter o sentido, tem a empáfia de dizer que o sentido está nele, né? O sentido está no conceito e não na metáfora, né? E não no desvio. A teoria do conceit, diferentemente da teoria do concept, em inglês, usando a terminologia de língua inglesa, seria a antítese do conceito, ou seja, o conceito é a presunção. Essa é uma terminologia da retórica, né? O conceit é a pretensão de explorar, para além da cristalização do conceito, a imagem de um determinado termo, né? Ou sujeito, coisa, né? Objeto, né? E isso nos leva à experiência da agudeza, que também o faz não só Belchior, mas, em geral, o que a gente chama de literatura, né? De ficção, perdão, né? De construção artística ou simplesmente de poieses, né? Então, a gente tem uma escultura, uma música, né? Um determinado grafite, de repente a gente bate o olho e aquilo mexe conosco, né? Isso é agudo. Isso é agudeza, né? Eu cheguei a ter o sentido de um modo muito direto. Uma expressão popular nossa, que é da retórica, né, também explicaria a agudeza. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Mas pensando tudo que a gente debate aqui para chegar à condição da simbólica como capacidade de comensurabilidade do real, por ela construída, pela própria comensurabilidade, ou seja, dentro da simbólica e não fora dela, ou dentro do mundo logológico da linguagem, né? Quando a gente fala que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, para a retórica, isso é claro, desde a antiguidade, mas essa noção de imagem não é a noção, por exemplo, publicitária de um outdoor. Está falando de imagem dentro do espectro do Shem e do Shema, nós vamos explorar, né? E da nossa capacidade de mnem, né?
dinâmica, não de memória como algo restrito ao passado ou restrito ao tempo, né? Vamos explorar isso mais também, né? Então, tirem o O daqui, pelo amor de Deus, é conceit, né? E não teoria do conceito. Teoria do conceito é o termo clássico aristotélico usado pelo nosso campo via Ingrid Dauber, né? E aí, o meu telefone está tocando aqui e é uma coisa que eu tenho tentado manter desligada. E a única pergunta que eu faço, ninguém de vocês aí está me ligando, né? Se ninguém está me ligando aí, meu compromisso é com vocês agora, eu não vou atender. Porque com o mundo das aulas online, às vezes está acontecendo algum problema e eu não estou sabendo na dinâmica aqui. Então, aqui tem um trecho, um excerto diretamente do Tesauro, que é maravilhoso, e é um mergulho em ouro preto. Ô vontade, ô saudade, vem em mim, vacina. Secreto, realmente secreto, nova e profunda e incansável mina de infinitas metáforas, de símbolos argutos e de engenhosos conceitos. A própria noção de conceito aqui no Emanuel Tesauro é adjetivado, que seria uma espécie de teição para o silogismo aristotélico e para a estrutura de Zenão de Eleia, né, da lógica como amputação do maravilhar-se da linguagem. Né? Então, esse é um modelo, né, a gente caminhando ali por Ouro Preto, entrando em cada uma das igrejas, lá de São Francisco, Igreja de Lourdes e por aí vai, a gente tem essa experiência direta de vários momentos, pela via da arquitetura e da escultura, de agudeza de sentido. Tem gente que passa muito mal, né, quando vai ao Ouro Preto. Tamanha é a agulha, né, o gume da agudeza retórica, né, as imagens que realmente nos chocam, nos marcam, não só na expressão da arquitetura e da escultura, mas do próprio espaço, né, urbano, né, o cenário todo no seu desdobrar-se retórico histórico. Né? Aqui tem um esquema que eu já utilizo em alguns 2 anos, talvez, em alguns cursos, né, que é essa síntese categórica do Emanuel Tesauro, né, que está presente no Luneta Aristotélica e que busca fundamentalmente a agudeza e que tem como movimento, chamaríamos aqui na nossa estrutura clássica acadêmica de objetivo, né, descobrir, representar e criar conhecimento. Né? Usado aqui numa expressão máxima. Né? Se a gente pegar uma forma de pensar, uma definição do que nós somos, né, de como a gente se diferencia na árvore do conhecimento das demais ciências, né, o índice categórico como um método fundador do nosso campo é uma das formas de dizer o que somos. Né? Vai faltar alguma coisa? Com certeza, porque nenhum conceito dá conta de si. Né? Ele sempre é extremamente parcial. Por isso, ele não é o sentido está no desvio. Ele tenta justamente conter o sentido diante da sua frágil condição de estrutura rígida. Né? Então, esse é um exemplo da estrutura tesauriana. Eu vou verificar aqui se a gente já fechou o Tesauro. Sim. Esse era o último passo do Tesauro, e eu dou uma paradinha para tentar conversar com vocês, para beber uma água, para escutar um pouquinho o Cláudio, saber se a gente está indo muito descompassado com o exercício de ontem. Eu, Cláudio, pensamos aqui a história da disciplina, mas pode fugir, e se a gente deve voltar um pouquinho, parar, fica com você, Cláudio, e eu vou só repor a água, mas estou aqui, estou escutando. Olha, eu vou falar aqui com o Gustavo, então, e falar com vocês. Eu acho fundamental essa passagem que você fez, que é justamente alguma coisa um salto que eu tive que dar por absoluto desconhecimento, né, para falar com propriedade. É claro que com alguns autores eu tenho proximidade, com outros eu tenho um pouco mais de distância, mas o conhecimento, a capacidade de articulação que você tem com os conceitos desses autores dentro dessa direção que a gente propôs para a aula, eu não conseguiria. Então, eu pulei direto para o Cassiré, né? E então esse percurso, né, foi muito importante, inclusive para mim. Minha cabeça aqui estava fazendo conexões, né? E tentando estabelecer diálogos com o que a gente vai fazer nos próximos encontros a partir dessa conversa. Mas eu queria deixar também para as pessoas que estão na live participarem,
né, talvez o Álvaro possa, se alguém quiser se manifestar, faz o pedidinho aí no chat, né, e aí o Álvaro libera a fala, né, para poder fazer perguntas, porque eu acho que é um momento bom para trocar ideias. Inclusive os convidados, quem não está na aula, mas entrou de convidado, quem não é aluno matriculado, né? Eu vi Glaucio, eu vi Priscila. Ah, ótimo. Aí o Álvaro deu as instruções, então eu vi que tinha gente, Priscila Sena está aqui, né, que é convidada, aí tinha a Eliane Pavlovski está aqui, a Glaucia entrou, mas ela acha que ela teve que sair, então tem algumas pessoas também que estão convidadas a participar se quiserem, e os membros da nossa turma, né, que estão aqui presentes, né, querendo fazer comentários e perguntas, eu acho que é um momento bom. Olha, o Álvaro postou aí as instruções. Perfeito. Oi, Priscila, obrigado mais uma vez. Priscila está na área. Priscila é maravilhosa, ela tem altas contribuições para a nossa área. Bom, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, mas... Eu estou aproveitando para molhar a palavra aqui. Ah, isso é importante. Ótimo, obrigado, Priscila, pelo diálogo com a aula de ontem, né? Na verdade, eu não queria falar, não, mas obrigado. Boa! Ai, ai. Bom, se ninguém quer falar, eu acho que a gente pode pedir para o Gustavo caminhar e a gente conversa mais ao final. Podemos. Né? E eu tô. Ah, mas antes disso, Gustavo, eu estou muito empolgado com essa hipótese da logo que a gente puder ir a Ouro Preto, e não só pela oportunidade de discutir isso num ambiente que represente tão bem os conceitos tesaurianos e a gente possa discutir dentro de um ambiente barroco, por assim dizer, né, que luta para se preservar dentro desse nosso mundo, mas também pela oportunidade de fazer uma experiência humana, né, uma experimentação de humanidade. A gente está tanto tempo preso na virtualidade, Exato, né, que seria fantástico. Essa experiência analógica, literalmente, né, vivida, seria fantástico. O Rio é manancial para isso também, o Centro Histórico do Rio, né? A gente, você conhece muito bem, Cláudio, a gente fez isso muito até 2017, né? Depois, com a minha saída do país, eu voltei, aí já veio gestão, e a gente reduziu. Mas, assim, é engraçado que toda vez que um ex-aluno, egresso, sempre comenta, uma das coisas que ele mais lembra não é a aula da sala de aula, é a aula dada lá na escadaria da Biblioteca Nacional, da Câmara, a gente caminhando e falando sobre o nosso campo e nossos conceitos ali. Isso faz muita falta. É um exercício aristotélico peripatético, né? Sim, eu lembrei muito disso. E a gente pode pensar nisso, inclusive no Rio. O Enancib agora vai ser virtual, pelo que eu saiba, né? Vai. Mas aí a gente tem que dar um jeito de fazer um outro Enancib no Rio. Sem dúvida. Presencial, o seguinte no Rio. Eu já joguei. 2010, 2011 foi assim. A gente pode repetir 2021, 2022. Eu já joguei essa pedra para a turma dos demais programas. Nós somos 9 programas vinculados à ANSIB aqui. Tá? Então, não é pouca coisa. Alguém poderia pegar ou fazer um evento compartilhado, né? Mais de uma gestão. Sim. Pessoal, porque vocês têm essa vantagem, né, de ser uma cidade e uma universidade central, né, que permite aqui na UFMG, por exemplo, nós temos sempre aquela distância, né? A Pampulha é perto, mas é um perto que necessita carro. O campus é um campus muito grande,
né, no sentido de espalhado, né, não que o campus da UFJ, por exemplo, seja pequeno, né, mas então o Rio permite esse espaço peripatético, essa experiência peripatética de uma forma muito gostosa. Bom, vamos lá. Isso. Não, eu vou pedir só um tempinho. A coisa de gestão, eu não estava prestando atenção, estava aqui agora, apareceu uma bomba que eu consigo resolver em 5 minutos. Então, eu vou pedir esse tempo para vocês, vou só auxiliar um colega aqui e estou retornando como se fosse um cafezinho aqui meu. Pode ser, gente? Perfeito, claro. Só um instantinho. Pessoal, vocês querem aproveitar e fazer um cafezinho também, um pipi, alguma coisa? Ou eu entretenho vocês com malabarismo e alguma coisa parecida? O Marcelo está digitando. Intervalinho, né? Então tá, fazemos um intervalo de 5 minutos, então. Perfeito, então estamos combinados. Um intervalinho de 5 minutos. Eu também tenho que ver mensagens aqui que pipocaram enquanto a gente estava durante a atividade.